Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 10, né, irmãos? De fevereiro de 2022. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado. Graças pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos e por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Entendimento pelo entendimento, discernimento, né, irmãos? Das religiões, da igreja, né? Discernimento das situações, né? E esse discernimento quem nos dá é a palavra, né? A palavra do Deus vivo, né? Então a palavra ela nos ensina tudo, o que é necessário e suficiente para nós imitarmos, né? As virgens prudentes e evitarmos ser virgens loucas, né? Não é isso? Graças a Deus por isso. Irmão, vamos continuar aqui, né, com a nossa caminhadazinha, né? Curta, pequena, mas devagar se vai ao longe, né? Então nós estamos vendo aí as teorias do tal de Philo, né? Um judeu que escreveu um monte de coisa e ele foi a base utilizada pelos hereges, né? Para criar as suas heresias, principalmente a heresia do gnosticismo. Mas foram muitas, né? Foram muitas heresias que saíram da interpretação que ele deu, né? Das coisas que ele escrevia a respeito das escrituras, utilizando as teorias filosóficas, né? Da sua época. Então nós estamos aqui tentando fazer aqui uma rápida descrição daquilo que ele falou sobre Gênesis, né? Sobre o livro de Gênesis. Que ele faz, então, uma análise, né? De todo o livro Pentateuco. Né? Por isso que ele escreveu muita coisa. E nós vimos aqui que ele disse que Deus, né, quando ele decidiu criar, né, as criaturas, criar o mundo, ele deu um exemplo aqui, ele deve ter feito como alguém que vai construir uma cidade, né? Ou seja, ele fez um planejamento antes, né? Certo? Ele concebeu, né, na sua mente, na sua inteligência, né, um plano de todas as partes da cidade. O arquiteto, né, quando ele vai fazer uma cidade, ele vai fazer isso aí, né? Vai planejar as ruas, né, as casas, os edifícios, praças, etc. Então essa cidade ela é concebida pela inteligência, né, do arquiteto, que guarda esses modelos das coisas e aí então ele vai fazer as coisas de acordo com os modelos que ele fez, né? Usando os materiais que ele usa, pedra, né, madeira, areia, vai. Então a comparação que ele faz, então, que Deus fez do mesmo modo, né? Do mesmo modo Deus procedeu ao criar o mundo e o universo, né? O mundo dos modelos exemplares existe ou existiu no Logos divino. Aí ele entra logo com o conceito aqui desse Logos, né? O Logos divino é a inteligência de Deus, né? Então ele diz então que Deus utilizou, digamos, fazendo uma comparação, né? Aquilo que um arquiteto utiliza para construir uma cidade. Primeiro ele planeja, depois ele vai constrói os modelos, né? E depois ele vai executar os modelos. Aí ele vai dizer o seguinte: se o homem é uma imagem, é evidente que o todo também é. Então o homem é uma imagem de um exemplar, né? Certo? Vamos ver isso aí para frente. Então no princípio Deus fez o céu e a terra. Então ele usa a palavra princípio, não, né? Este princípio não se refere a começo, né?
porque o tempo ainda não existia, e se refere a quê? Se refere ao início da ordem numérica, porque ele faz a comparação com os números lá do Pitágoras, né? Então ele fez o céu primeiro, claro, né? E Deus, para perpetuar as espécies, fez a natureza passar por ciclos, né? Com um retorno ao ponto de partida. Então ele estabeleceu o início e o fim, né, para cada espécie, né? Cita como exemplo as plantas, né? Que dão folhas, tal, não sei o quê, né? Flores, frutos e a semente que perpetua a espécie. O fruto contém a semente, né? Que dá origem a outra planta, outro indivíduo. Então ele está analisando de acordo com os números dos dias, né? Aí ele diz o quê? Que no quarto dia, Deus estabeleceu a ordem do céu, né? Depois que ele criou a terra e a vegetação. Então ele fez a ordenação, né? Que ocorreu no quarto dia, que é o número 4, né? Ele vai dizer que o número 4 é um número perfeito, porque 4 é a base e a fonte do número 10, né? Que 4 é formado pelo número 2 duas vezes, tanto somando como multiplicando, e assim vai, né? Aí ele vai fazendo aí as suas comparações, as suas interpretações, os seus entendimentos. Aí ele diz que o número 4 também é o primeiro quadrado, né? E assim vai, né? O número 4 seria a medida da justiça e da equidade, né? Aí ele vai falar que a filosofia é o mais acabado dos bens incorporados ao humano, né? Porque ela surge pelo desejo de contemplação, da essência das coisas, né? Se elas são entidades criadas ou incriadas ou não criadas, qual é o seu movimento, né? Seus princípios, seu movimento harmonioso, né? Ou não. Então ele diz que a filosofia é uma coisa importante, né? Se está de acordo com leis, né? E assim vai. Aí ele passa para o quinto dia. O quinto dia Deus criou os animais, as criaturas animadas, né? Criou a sensibilidade em 5 partes, ele criou a visão, a audição, o paladar, né? O olfato, o tato, com as quais podemos apreender os objetos ao nosso alcance, né? Então vamos caminhando aí. Cada espécie com a sua capacidade sensorial e o coroamento de tudo, né? O que foi criado foi o quê? Foi criado o homem, né? Dotado de inteligência, certo? Depois Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Semelhança não reside nas características corporais, pois Deus não tem forma humana, nem o corpo humano se assemelha a Deus, né? Imagem é a inteligência. A inteligência das criaturas foi conformada à imagem de uma única inteligência, a inteligência do universo. Já não é mais Deus, né? Ou então é um Deus, né? É como se fosse um modelo, né? Um protótipo. Então tem uma inteligência que é um protótipo, que é um modelo. Bom, então Jesus Cristo, quando foi indagado por alguém, né? Que disse lá para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Que foi que o Senhor Jesus falou? Ora, se você está me vendo, você não está vendo o Pai, não? Quem me vê, vê o Pai, né? Então o homem foi criado à imagem e à semelhança. E por que Jesus Cristo então se encarnou como homem? Hein? Então é uma questão aí que a gente coloca, né, irmãos? Com base na Escritura a respeito do entendimento aí do Filho e de todos aqueles que o seguiram, né? E de quem ele comprou essas ideias. Então essa inteligência do universo é um Deus, ó, né? Para ele, que ele chama de o grande soberano. É invisível,
mas vê tudo e é impossível perceber a sua substância, mas apreende a substância de todas as outras coisas. Isso aí é que ele chama de transcendência de Deus, né? É um ser superior que ninguém nunca viu, nem conhece, nem sabe quem é. E nós vamos parar por aqui e até amanhã, se Deus quiser.